Oi pessoal, eu sou Juliana, sou gerente de recursos humanos da Agora, sou formada em administração, me especializei em gestão estratégica de pessoas e estou atuando na área de recursos humanos há mais de 10 anos. A proposta hoje é fazer uma mentoria que vai servir como uma ótima ferramenta estratégica para o RH de vocês. O que a gente sabe hoje é que existe muita facilidade na nossa área para a gente conseguir dados. É muito simples, muito mais simples do que era antigamente. Porém, o que não está se sabendo trabalhar, que a gente percebe, é a interpretação, a análise e planos de ações que a gente faz em cima dos dados que a gente colhe. Então, eu queria ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre os indicadores mais famosos que a gente tem no RH e trabalhar também como a gente pode trabalhar esses indicadores, quais as ações a gente pode propor em cima dos números que são levantados nesses indicadores. O primeiro indicador que a gente vai trabalhar é o indicador de treinamento. Como vocês podem ver nesse gráfico, a gente consegue ter um indicador bem legal sobre engajamento nos treinamentos aplicados. Você pode aplicar um treinamento dentro da sua empresa e verificar quantas pessoas assistiram online, quantas assistiram presencial e quantas foram convidadas para aquele treinamento específico. Isso é muito importante porque a gente consegue medir o nível de engajamento das pessoas no que a empresa está propondo, no que o RH está propondo naquele momento como treinamento. Hoje a gente sabe como é difícil trabalhar a área de treinamento dentro do RH. A gente precisa envolver a empresa inteira para construir uma estrutura. Então, os indicadores eles são primordiais e não existe só esse tipo de indicador que a gente pode oferir depois de fazer um treinamento. Existem diversos outros. O que os nossos gestores gostam de acompanhar é o indicador de produtividade, de resultado do treinamento, né? Outro indicador muito famoso na nossa área é o indicador de turnover e de rotatividade. Esse todo mundo conhece, né? Acho que quase todas as empresas têm esse indicador e medem esse indicador. O problema é medir e não fazer nada, né? Isso é o que a gente vem trabalhando dentro da área de recursos humanos. Na minha opinião, o turnover hoje ele precisa ser medido de duas formas. São as duas formas mais eficientes. O turnover voluntário, que a gente chama quando o colaborador manifesta interesse em sair da organização, e o turnover involuntário, que é aquele que a organização manifesta o interesse em retirar o colaborador da empresa. Destes dois turnovers, a gente consegue tirar informações muito importantes de retenção e de atração de talentos. Sobre o turnover voluntário ele é aquele que trabalha a retenção de talentos. Então, se você tem esse número alto, significa que as pessoas estão pedindo para sair da sua empresa. Por isso, é muito importante que quando você for trabalhar esse desligamento, você faça uma entrevista de desligamento, né, para entender o motivo pelo qual essa pessoa está se desligando da empresa. E aí vocês vão conseguir, de repente, montar um plano para evitar esse tipo de perda. Essas perdas elas podem trazer um prejuízo enorme para o negócio. Então, o RH tem a responsabilidade de trabalhar a retenção de talentos e é muito importante que vocês trabalhem isso junto com o gestor da área que está tendo o maior índice de turnover, né? Medir qual é a área também é importante. Tudo isso são indicadores, são desmembramentos de indicadores que vocês podem estar trabalhando na empresa de vocês. O turnover involuntário, ele pode nos dizer muita coisa com relação a recrutamento e seleção. Como que o profissional de RH está atuando no recrutamento e seleção? A gente está perdendo cedo esse profissional, então a gente não está sabendo identificar o profissional que está entrando aqui na empresa, se ele tem o fit de cultura da empresa, se ele tem técnica para assumir a função na qual ele foi devidamente contratado. Então, esse indicador de turnover também é muito importante. No involuntário, a gente também pode perceber se o funcionário fica bastante tempo na empresa, se a gente está conseguindo mantê-lo engajado, se a gente está treinando, se a gente está capacitando. Porque se ele tem mais de 1 ano de empresa, então já não é mais a parte do recrutamento que está pegando, porque senão já teria sido demitido na experiência, ou então logo depois, né, ter visto que não ia dar certo.
e aí a empresa já ia romper o contrato. Aí ia ter sido problema de recrutamento mesmo. Mas a gente pode também, se o funcionário permaneceu 1, 2 anos na empresa e depois foi desligado pela empresa, a gente pode ter insights como o cara não estava mais engajado, né? A empresa não correspondeu o salário de mercado. Então tem vários problemas que a gente pode analisar depois de que uma demissão é realizada. É muito importante a gente sempre fazer a entrevista com a pessoa quando ela está sendo desligada. Nesse indicador, especificamente, a gente consegue observar o número de colaboradores que circularam na empresa dentro de um semestre e a movimentação de admitidos e demitidos. Também é um jeito de verificar turnover, de verificar a movimentação, o entrar e o sair de colaboradores dentro da empresa. E o nosso último indicador para a gente trabalhar no dia de hoje é o indicador de folha de pagamento. O RH, hoje, ele está com a responsabilidade inteiramente dele de mensurar os custos dos colaboradores. Então, o RH precisa saber quanto que aquele colaborador específico está custando para a organização. E o principal, a gente tem que controlar o orçamento previsto e o orçamento realizado de custo. É responsabilidade nossa ter esse controle em mãos. Então é muito importante que as ferramentas estratégicas, as ferramentas tecnológicas, elas nos ajudem a ter esses números de forma mais fiel, transparente, possível, para que em uma eventual reunião de diretoria a gente possa apresentar, né, quanto cada setor está representando em termos de custo na organização, né? Então, aqui, nesse gráfico, a gente consegue verificar, é um gráfico de folha de pagamento, quanto a TI, o administrativo, o comercial, estão representando dentro daquela folha. Estes são alguns dos indicadores que a gente trabalha dentro da área de recursos humanos. Existem diversos outros que a gente poderia estar trazendo para vocês em momentos futuros, mas a gente escolheu esses porque esses são os mais famosos, os que mais representam o RH por aí afora. E quando a gente se propôs a fazer esse projeto, alguns questionamentos surgiram. E eu vou aproveitar esse momento para respondê-los, porque pode ser a mesma dúvida que você tem aí em casa, né? Eu vou ler a primeira pergunta que apareceu aqui pra gente, que diz assim: Juliana, eu percebo que a minha rotatividade aumenta no período entre dezembro e janeiro, porém não sei como atacar esse problema. Qual a sua sugestão para um plano de ação? Bom, pensando assim no macro, eu não sei direito qual o ramo de atividade da empresa, mas se a rotatividade aumenta em dezembro e janeiro, eu acredito que o RH ele tenha que se preocupar, então realizar ações de engajamento, de retenção, de repente estabelecer um programa um game, uma bonificação para que esse pessoal que tem a tendência de sair da empresa nesse período tenha algo a mais para querer ficar. Tem alguma motivação extra, algum impulso para querer estar ali naquele momento. A próxima pergunta, ela diz: demoro muito tempo para fechar a minha folha de pagamento, principalmente porque temos mais de 180 colaboradores e alguns realizam trabalho externo. Como posso otimizar a gestão de folha de pagamento utilizando indicadores? Precisa automatizar os seus serviços de recursos humanos, de departamento pessoal principalmente. Tá? É muito importante que para você gerar os indicadores de folha, você tenha um bom software. Então adquira um bom software de folha, adquira um bom software de ponto, que aí você vai conseguir otimizar a gestão dos seus indicadores. Outra pergunta: qual a importância da pesquisa de clima e como posso fazê-la de forma eficiente? Com a pesquisa de clima, a gente pode trabalhar indicadores como rotatividade, turnover, porque a gente vai saber qual o grau de satisfação que o colaborador tem em relação à empresa. E a gente pode setorizar a pesquisa de clima. Então, a gente pode saber que no setor X, Y, Z, eles estão com um nível de engajamento, um nível de satisfação mais baixo. E aí a gente pode investir em melhorias para aquele setor específico. Às vezes é a gestão, às vezes é um problema de
motivação mesmo, às vezes é salário, e aí a gente pode trabalhar melhor esses indicadores. A gente pode evitar que o nosso número de turnover e a nossa rotatividade tenha um nível muito alto. Bom, gente, era isso. Agradeço por esse momento que a gente passou juntos. Eu espero ter contribuído para impulsionar a gestão de vocês, o trabalho de vocês aí no RH. E se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo na tela e vai ser um prazer enorme conversar com vocês após essa mentoria. Obrigada e até a próxima.